Você está prontinho aí, prontinha para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus? O texto para hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou ler os versos 29 a 31. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Vamos compreender um pouquinho o contexto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho numa cidade chamada Filipos, na região da Macedônia, na segunda grande viagem missionária de Paulo, e eles foram presos, exatamente porque estavam fazendo a obra de Deus, a obra de pregação do evangelho. No entanto, mesmo na prisão, está escrito que Paulo e Silas, durante as horas da noite, eles oravam, cantavam louvores a Deus, e os outros que estavam ali presos, os presidiários todos, além evidentemente do carcereiro ou dos carcereiros, estavam ouvindo as orações e as canções deles. E de repente sobreveio um grande terremoto, está escrito, uma intervenção divina direta, de modo que as portas da prisão se abriram, as cadeias que estavam prendendo, as correntes que prendiam os presos nas mãos, nos pés, caíram por terra. E nessa hora, está escrito aqui a partir do verso 27, que o carcereiro despertou do sono. Ele estava dando uma cochiladinha, durante a noite, mas com o tremor da terra, com as portas se abrindo, ele despertou do seu sono. E aí ele decidiu se suicidar. Sabe por quê? Porque ele imaginou que todos os presos tinham fugido naquela hora. Era um lugar totalmente escuro. E ele, por imaginar que os presos teriam fugido, ele se desesperou, imaginando a punição que ele receberia do Império Romano. Então pensou em se suicidar, porém Paulo gritou e disse assim: Ei moço, não faça isso, todos os presos estão aqui. E é nesse contexto que o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, e então, depois de trazer todos para fora, ele disse assim a Paulo e Silas: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem estava impressionado com o testemunho de Paulo e Silas, não só porque não fugiram da prisão, mas sobretudo, certamente, pelas orações, pelos louvores que fizeram, mesmo em meio ao sofrimento. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Creia no Senhor como nós também cremos. Essa era a mensagem. E aí, se você segue na leitura, é dito que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e todos os membros da sua família, e eles cuidaram dos apóstolos de Paulo e de Silas, e todos os membros da casa do carcereiro foram batizados. E o verso 34 termina assim: Então, levando-os para fora, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Oh, que lindo! Alegria da salvação. Antes de alguém ser impactado pelo conhecimento da palavra de Deus, normalmente é inspirado pelo exemplo de confiança e integridade dos filhos de Deus. Acredite, nossa Bíblia, aliás, nossa vida é a primeira Bíblia que muitos lerão. E, aliás, para muitos não será apenas a primeira Bíblia, mas talvez a única Bíblia que lerão em toda a vida. Será exatamente o nosso exemplo, o nosso testemunho. Que responsabilidade, não é? Antes de alguém conhecer a Deus, diretamente por meio da sua palavra, normalmente as pessoas conhecem o Senhor através da vida daqueles que se declaram cristãos. Que responsabilidade, mas ao mesmo tempo que privilégio. Vamos orar? Senhor, transforma a nossa vida, Senhor.
para que aqueles que nos veem, nos ouvem, convivem conosco, possam ver Cristo em nós, e assim que nós possamos, como Paulo e Silas, inspirá-los, a fim de que busquem o Senhor e encontrem a salvação que há em Jesus. Essa é a nossa prece, em nome de Cristo. Amém.